Economistas de grandes instituições financeiras, convidados para uma reunião nesta sexta-feira, receberam de forma positiva as propostas feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para as contas públicas. O repórter João Vitor Rocha acompanhou o encontro e traz agora os detalhes, as informações. Acompanhe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpriu agenda em São Paulo nesta sexta-feira e se reuniu com algumas das principais figuras do mercado financeiro. O encontro aconteceu um dia depois do anúncio de um plano de ajuste fiscal na casa de 242 bilhões de reais para o orçamento de 2023. Segundo uma fonte ouvida pela Jovem Pan, que esteve presente na reunião, entre os principais assuntos discutidos por Haddad e os representantes do mercado, esteve a sinalização da apresentação em breve de uma proposta de reforma tributária. O economista-chefe do Banco BTG Pactual, Mansueto Facundo de Almeida, acredita que com uma trajetória fiscal melhor, a perspectiva é de menos inflação e maior crescimento. Parece que a gente está caminhando para um déficit primário em torno de 100 bilhões. É claro que a gente tem que esperar algumas medidas que precisam ser aprovadas no Congresso, a reoneração da gasolina, que deve voltar em algum momento, mas se a gente for para o ano com um déficit primário na casa de 100 bilhões, já é muito menor, é menos da metade do que o que saiu do orçamento. E junto com o pacote, quer dizer, com uma proposta de reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, eu acho que vai ser muito importante, enfim, para reduzir o risco Brasil. Ex-ministro da Fazenda do governo Dilma e atual diretor do Banco Safra, Joaquim Levy, sinalizou que o mercado ficou satisfeito com os últimos anúncios econômicos do novo governo. Então a gente já tem uma informação muito relevante para 2023 e o governo já está se preparando para dar indicações para os próximos anos, de tal maneira que todo mundo tenha um mapa do que se pode esperar da economia brasileira nos próximos anos. Foi uma sinalização importante ontem e vai continuar sendo construído. E isso que o mercado está acompanhando. Inclusive o mercado ontem reagiu proporcionalmente ao que também já foi sendo anunciado. Então foi muito bom. Agora o mercado aguarda para saber se o governo Lula vai apoiar a atual reforma tributária que já tramita no Senado Federal ou se vai apresentar uma proposta em seus termos. Coronel Tadeu, duas expectativas então para os efeitos do pacote econômico anunciado por Haddad e da reforma tributária. Então vamos comentar da reforma tributária, né? Até onde eu acompanhei, várias tentativas já foram feitas. Em 2019 chegou até a ser instalada na Câmara dos Deputados uma comissão mista para discutir essa reforma tributária. Ela causa muita controvérsia entre os setores da economia. Todos têm a mesma opinião. A bagunça tributária no Brasil precisa ser arrumada, porque é uma casa completamente desorganizada. São mais de 40 tributos e tem empresas que têm que gastar o absurdo, muitos milhões de reais para dar conta de todo esse sistema tributário, mesmo estando sujeito a algumas demandas ou cobranças dos governos federal, estadual e municipal. Espero que isso aconteça, porque isso ajudaria muito o contexto econômico brasileiro. O empresário que vem de fora para cá tentar investir algum dinheiro, quando ele depara o que é o sistema tributário brasileiro, ele praticamente corre daqui ou tem que ser muito bem encorajado para colocar o seu dinheiro e dizer: eu vou trabalhar no Brasil. Então eu espero que essa batalha que não foi vencida no governo Bolsonaro, não conseguimos aprovar essa reforma tributária, seja vencida. Isso é de extrema importância. Ô, Coronel, Pois não. Não, perdão, nessa sua passagem pelo Congresso, o que mais é o entrave para a reforma tributária? São os interesses dos estados ou o próprio governo federal que teme perder receitas com uma unificação de tributos, por exemplo? Pode complementar, desculpa. Tiago, de todos os lados, porque quando você fala em mexer numa reforma tributária, você vai mexer em tributos federais, estaduais e municipais, e ninguém quer perder, ninguém quer dar a mão um pouco para poder ajustar esse sistema. As pessoas não conseguem entender que às vezes não significa uma perda. Quando você simplifica o sistema, você pode aumentar a arrecadação apenas pela facilidade das pessoas pagarem os seus impostos. É claro que ninguém gosta de pagar imposto. Eu costumo até fazer uma brincadeira. É por isso que chama imposto, porque é imposto mesmo, você tem que pagar.
mas ninguém gosta de pagar o imposto. Mas se você simplifica isso, você consegue combater a sonegação. Isso ajuda demais a arrecadação. É aquela história do menos pode ser mais, ou muitas vezes é mais mesmo. E é claro que o empresário, nós temos aqui o setor da indústria, do comércio, do agronegócio, nós temos aí as nossas cadeias econômicas são diversificadas. E, obviamente, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Uns vão ter que pagar mais para compensar aqueles que vão ter uma determinada redução. E aí, então, é que causa o maior entrave dessa reforma tributária. Quando você põe na mesa todos os setores para conversar, a confusão fica grande demais e você não consegue chegar num denominador comum. Essa foi a maior dificuldade. Por isso que eu até falo, não foi culpa do governo Bolsonaro. Não, o Congresso tem que conversar e debater muito com todos os setores para se chegar num denominador comum. Olha, nós vamos aumentar um pouco aqui, diminuir um pouco ali, vocês precisam entrar em acordo com a gente de qualquer forma, para poder a gente estabelecer um valor que chegue para a reforma tributária, que ela seja aprovada, né, e que a gente não consiga fazer com que o governo não perca a arrecadação, porque você vai ter que colocar de um lado da mesa todo mundo que paga imposto e do outro lado da mesa todo mundo que recebe imposto, ou seja, governo federal, governos estaduais e governos municipais, e aí sim chegar nesse denominador. Isso não foi feito, infelizmente, nesse período da Câmara dos Deputados, junto com o Senado, eu até participei um pouco da comissão, nós não conseguimos chegar nesse denominador, não. Isso causou muito trabalho, demandou muita conversa, mas não fomos bem sucedidos. Bom, daqui a pouco a gente fala... Pois não. E sobre o plano do Haddad, né, infelizmente, a gente vai na contramão do que poderia ser um bom negócio para todo mundo. Eu digo na contramão porque o que se espera numa linguagem bem simples, Tiago, Adriano e todos aqueles que nos assistem, numa linguagem bem simples, você precisa fazer o ajuste fiscal. As receitas precisam bater com a despesa. Isso é fundamental para qualquer país. Então, nós temos exemplos a ser citados como Venezuela e Argentina, principalmente a Argentina, que acabou de anunciar uma inflação de quase 100%, né? Isso no Brasil é extremamente importante fazer esse ajuste. Agora, você tem duas formas de fazer isso. O primeiro é diminuindo a despesa. Essa é a forma mais inteligente e que todos os economistas esperam que aconteça, e principalmente o investidor, que é aquele que põe o seu dinheiro à prova. E a segunda forma é aumentar a receita, e isso significa aumento de imposto, que gera inflação e atrapalha a cadeia econômica, né? A economia nossa vai por um caminho completamente diferente. E, infelizmente, essa resposta satisfatória não veio. Ela veio em forma de aumento de imposto nesse momento e com um plano que a gente não sabe que vai dar certo, que é você contemplar os sonegadores de impostos, dando a ele descontos maravilhosos para que ele venha se sentar à mesa e pagar os seus débitos. Isso é mais um estímulo à sonegação do que propriamente forçar uma arrecadação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre economia aqui no Jornal da Manhã.